Essa reunião de ontem era uma reunião com a proposta de ser uma oficina, porque ela teria tem vários palestrantes, né, porque juntou a Defesa Civil, a Emater, a Caerne e o Banco do Brasil. Né? A Defesa Civil e a Emater, devido à questão de ser uma reunião para discutir estratégias para combater para a convivência, não seria nem combater, para a convivência, ter estratégias de convivência com a estiagem. Essa reunião, ela juntou 139 prefeitos, representantes dos municípios e representantes da Emater, e a Emater estava incluída junto à Defesa Civil pela questão do trabalho que a Emater faz com barragens subterrâneas, né? A Emater tem um trabalho com a agricultura, então ela sabe as perdas de plantio, né, o que o agricultor tem sofrido em relação à produção. A Emater vai também dar o suporte a algumas alternativas para que se tenha produção alternativa, né? Já que você não vai ter a produção das culturas regionais. Ninguém vai ter milho, ninguém vai ter feijão, né, direito. Então, se não chover. Né? Então, quais seriam essas formas alternativas de trazer uma renda para o agricultor? Sem falar dos projetos, que é o Segunda Água, né? Que esse projeto do Segunda Água é aquele que tem as barragens subterrâneas, os renques, os barramentos. A questão da agroecologia mesmo, do plantio, da reposição da mata nativa. Então foi discutido isso e a Defesa Civil veio mostrar os dados em relação a alguns municípios que decretaram emergência, né? O estado de falta de chuva, né, de estiagem nesses municípios, comparando com os desastres que acontecem em outros estados. Então, como a Defesa Civil, com a verba que vem do governo para a Defesa Civil, como essa verba pode ser repassada para os municípios diante de cada realidade. Né? A gente vai ter realidades diferentes. Eloy de Souza não vai ter grandes desastres como acontece em alguns municípios. Né? Aqui, por exemplo, a gente não tem a enchente, a gente não tem perda por exemplo, pessoas sem moradia por causa da seca, né? Mas tem municípios que têm essa realidade. Então, foi repassado para a gente um material, a Defesa Civil passou um material que é um material de cadastro, um material que contém algumas declarações, e essas declarações vão mapear, vão dizer qual é a situação de emergência a qual a gente passa, ou se não tem uma situação de emergência. Né? Porque às vezes não tem uma situação de fato de emergência. Não se configura. Não se configura. E essas declarações vão ser repassadas para a Defesa Civil. No exato momento, a nossa tenente Nenê, que trabalha com a gente, Maria José, está estudando toda essa documentação para ser repassada aqui para a Prefeitura. Quais são as declarações que a gente precisa fazer. Né? A Defesa Civil também trouxe uma novidade, que é a questão do cartão da Defesa Civil. Esse cartão da Defesa Civil é como um cartão, não tem um cartão do Bolsa Família, que dá uma ajuda, né? Esse cartão de Defesa Civil seria um cartão para ser utilizado pelas pessoas prejudicadas em situação de emergência, realmente prejudicadas, gente que não vai ter o que comer, gente que não vai ter água de fato, nem para beber. Então é um cartão que esse dinheiro que vem para esse cartão pode ser utilizado para comprar comida, pode ser utilizado para comprar até água para beber, como pode a Prefeitura também utilizar para fazer obras, né? Alguma coisa que seja necessária para se resolver a questão da seca, né? Para uma construção de um barreiro comunitário, entendeu? Para construir obras. Então, na verdade, Carlos Alberto, é uma forma do dinheiro vir para o município. Entendeu? Seria através desse cartão da Defesa Civil. Né? Pelo que a gente sabe, tem a questão, normalmente, voltada para o produtor rural. Né? Uhum. Então, quer dizer, não aplica-se totalmente, no caso, a zona urbana. Seria mais uns créditos, que inclusive a presidente anunciou, né? Os créditos auxiliares, aqueles que irão, inclusive o programa da Água para Todos, uma série de fatores que estão sendo tomados, as medidas tomadas do governo a âmbito federal, para que cheguem justamente à população rural dos municípios. Pelo que eu li... Exato, até para a população rural. Exato. É que o que está mais assim, claro, focado, porque são as pessoas que mais se utilizam e estão prejudicadas, né? De um modo geral, perde a produção, perfeitamente. Que depende de carro-pipa. E para evitar, inclusive, o êxodo rural. Uhum. Né? Porque, além de dizimar o rebanho que já está bem carente do nosso Nordeste, de modo geral, né? Então, essas linhas de créditos especiais vêm justamente para ajudar, auxiliar no combate da estiagem.
Você já entrou num ponto bastante importante, que são as estratégias, né? Quais são as formas da gente conseguir ajudar a resolver isso, porque o nordestino ele vai ter que conviver com a seca. A seca é um negócio que sempre vai existir aqui, sempre existiu, sempre vai existir. Então a gente tem que aprender a conviver, por isso que foi uma reunião de estratégia para convivência com a estiagem, né? Porque a gente vai ter que conviver de todo jeito. O crédito rural, que você falou, é muito importante. O crédito rural, ele hoje realmente tem mais especificamente, né, o custeio pecuário. Você falou do gado, né? O custeio pecuário ele tem uma forma facilitada de você adquirir o crédito para pagar apenas com um ano. Entendeu? Daqui a um ano é que você vai pagar aquela ração que você comprou para o custeio pecuário, para poder manter seus animais. O grande problema que eu acho, veja bem, há muitos produtores rurais que não conseguiram saldar suas dívidas às instituições financeiras. Esses órgãos que fazem a administração dos fundos que vêm, normalmente quer um cadastro. E quando esse produtor não teve condições financeiras para saldar as dívidas com essas instituições financeiras, resulta o quê? Ele passa a sofrer retaliações e não tem direito ao crédito. Porque eu acho que devia haver uma agência de fomentação do próprio Estado ou do governo federal. Nesses casos de emergência, por exemplo, ser esquecido todo e qualquer situação. Ótimo ponto, Carlos Alberto. Isso que você falou é uma atitude humanitária do governo. Saber que o pessoal não... Como é que você está passando fome e você vai quitar a dívida? Não tem como. Isso é uma lógica, né? Isso que você falou é importante. Eu queria que você tivesse dito isso ontem lá na reunião. Isso era importante para se dizer. Se eu tivesse na reunião, eu teria dito. Isso é importante. Foi um ponto que não foi abordado. Isso é um ponto importante. A questão do vai acabar.